Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós estamos aqui com Romanos capítulo 11. Ontem eu não consegui gravar porque eu tô com muita tosse e minha voz está muito ruim. Mas hoje nós vamos tentar, né? Vamos ver se eu consigo chegar até o fim sem tossir. Fazer esse capítulo, fazer mais um. Porque ontem nós deixamos de fazer, de colocar um vídeo aqui. Diz assim o capítulo 11 de Romanos. Digo, pois, Paulo, no capítulo anterior, estava lamentando o fato dos judeus não terem aceitado ao Senhor, alguns rejeitarem aquela palavra que ele estava pregando, então ele estava se lamentando pelos judeus. Então ele diz assim, concluindo, né? Digo, pois, será que Deus então rejeitou seu povo? Ele pergunta, porventura rejeitou Deus o seu povo? E ele mesmo responde, de modo nenhum. Porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Veja bem, Paulo tinha descendência no povo judeu, né? Ele era descendência de Abraão e era da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, porque Deus não rejeita ninguém. A gente é que rejeita Deus. Deus não rejeita ninguém que se achega a ele. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou vocês não sabem o que a Escritura diz sobre Elias? Como ele fala a Deus contra Israel, dizendo assim, Senhor, mataram seus profetas, derrubaram seus altares e só eu fiquei e buscam a minha alma? Mas qual foi a resposta divina para ele? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram seus joelhos a Baal. Assim também, pois, agora nesse tempo, restou um remanescente, segundo a eleição da graça, ou seja, Deus não rejeitou o seu povo, ele reservou alguns para serem escolhidos, que foram eleitos por causa da eleição da graça, como foi no tempo de Elias, acontecia de novo. Portanto, não foi uma rejeição de Deus para com o seu povo, mas do povo para com Deus. Amém? Mas, se é por graça, já não é mais por obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Porque se eu preciso fazer alguma coisa para alcançar a salvação, para alcançar o Senhor, então já não é por graça. Porque graça significa perdão imerecido. Você não merecia, o Senhor te perdoou. Porque a palavra diz, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um presente de Deus, é dom de Deus. Se, porém, é pelas obras, já não é mais pela graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos alcançaram, e os outros ficaram endurecidos. Então, ele está falando do povo, que entre o povo de Israel havia os eleitos que alcançaram, que entenderam a graça do Senhor, e outros que permaneceram com o coração endurecido, como é até hoje, né? Então, Israel não alcançou por quê? Porque eles ficaram tentando chegar até o Senhor por eles próprios, fazendo obras, obedecendo a lei. E agora o apóstolo Paulo estava explicando, se fosse assim, não seria por graça, seria por obras. Como está escrito, Deus deu a eles um espírito de profundo sono. Eles estão adormecidos até hoje. Olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Até o dia que Paulo estava narrando aquela palavra, mas que nós sabemos que até hoje ainda é assim. Os ouvidos não ouvem, os olhos não veem. Estão com o coração endurecido. Porque eles querem? Não. Porque Deus endurece o coração de quem Ele quer, abre os olhos de quem Ele quer, desperta do sono quem Ele quer, porque tudo é pela graça. Então tudo vem dEle, tudo é por Ele, tudo é para Ele, não depende de nós. Amém? E Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço e em uma armadilha, e em tropeço, por sua retribuição. Escureçam-se-lhe os olhos para não verem, encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas, pela sua queda, veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação, ou seja, ao ciúme, ou seja,
a queda deles não foi para que eles caíssem, não. A queda a queda dos judeus foi para que nós fôssemos alcançados, porque através do ciúme que eles sentem, porque como assim eles, os gentios que não têm promessa, que não receberam nada, de repente são os que estão proclamando o evangelho? Quer dizer que nós é que somos os guardadores da lei, aqueles que receberam a lei, e eles é que estão proclamando o nosso Deus, o Deus de Abraão para todo mundo. Você sabe que um judeu odeia quando você fala que nós somos da raiz judaica, né? Nós somos cristãos, judeus cristãos. Eles ficam muito bravos, eles falam que nós não temos nada a ver com eles, que o cristianismo nada tem a ver com os judeus. Ou seja, nós não emprestamos para vocês o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Isso significa que eles foram incitados aos ciúmes. Eles têm ciúmes, porque eles dizem que nós tomamos inapropriadamente o Deus deles para nós, e aquele Deus era deles. Mas a palavra diz que justamente por isso é que eles tropeçaram na pedra de tropeço, tropeçaram lá em Jesus, não confiaram no Senhor, não aceitaram o Senhor, porque se eles não tropeçam, será que nós alcançaríamos essa graça que hoje nos é dada? Será? Eu penso que Deus é muito sábio, né? E quem somos nós para discutir a sabedoria de Deus? Nós temos que agradecer ao Senhor, porque a queda deles foi a nossa salvação. Amém? E se a sua queda, ele disse, a queda dos judeus é a riqueza do mundo e a diminuição deles é a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Você imagina o dia que os judeus aceitarem Jesus? Vai ser a plenitude. Aí quem que vai segurar esse Deus? Quem que vai segurar o nome de Jesus no mundo? Porque será a plenitude de Deus. Porque olha que palavra interessante, é muito linda essa palavra, gente. Porque convosco eu falo, gentios, que enquanto eu for apóstolo dos gentios, eu exalto o meu ministério, para ver se de alguma forma eu posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Paulo dizia assim, ó, enquanto eu estiver pregando esse evangelho para vocês, gentios, eu vou exaltar meu ministério. Sabe para fazer o quê? Para ver se eu consigo incitá-los à emulação, aos ciúmes, aqueles que são da minha carne, os judeus, para ver se eu consigo salvar alguns deles. Alguns deles vão ficar tão enciumados que vão querer também anunciar o Senhor Jesus, que vão querer fazer parte do povo de Deus. Olha que palavra linda, né? Porque se a sua rejeição, a rejeição deles, é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, se não a vida dentre os mortos? Se o fato deles terem rejeitado a palavra do Senhor foi o motivo de Deus se reconciliar com todo mundo e não só com eles, como não vai ser a admissão deles, senão a vida deles dentre os mortos? E se as primícias são santas, ou seja, aquilo que Deus começou, a obra, que ele começou falando essa palavra, enunciando essa palavra aos judeus, se as primícias são santas, a massa também é. E se a raiz é santa, os ramos também são. Lembra que nós somos enxertados na boa oliveira? Lembra? Então, mas a raiz são eles, concorda? E se alguns dos ramos foram quebrados, e você, sendo zambujeiro, foste enxertado no lugar deles e feitos participantes da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas é a raiz que te sustenta. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade eles foram quebrados sim, e tu estás em pé por causa da tua fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme. O que Paulo está dizendo aqui? Eu gosto muito dessa explicação de Paulo. Eu quero tentar explicar para vocês o que eu vejo de interessante aqui. Nós éramos zambujeiro, ou seja, uma coisa que não vale nada, que é uma planta comum, uma árvore que não dá nada, e eles eram a oliveira. E aí o que Deus fez? Deus quebrou uns pedacinhos lá da oliveira, ou seja,
alguns do seu povo mesmo, foi limpado, foi tirado, pegou o zambujeiro e enxertou na oliveira. Enxertou no lugar deles. Nós fomos enxertados no lugar dos judeus. E isso aí é uma coisa poderosa. Ou seja, o zambujeiro, que não valia nada, passou a ser enxertado na boa oliveira, que eram os judeus. Mas a raiz mudou? Não, a raiz continua sendo eles. Percebe? Então ele falou, você toma cuidado, porque se Deus não poupou eles, arrancou o ramo para enxertar você, o que ele não pode fazer com você? Porque se ele não poupou o povo dele, você tem que temer, porque com certeza ele pode não poupar você também. Então tema e trema na presença do Senhor. Aceite com alegria ter sido enxertado na boa oliveira, poder entender essa palavra, poder conhecer esse Deus que se apresentou aos judeus, mas que passou a ser de todos nós, mas com muito temor, porque Deus não poupou o povo dele. Vai poupar você? Se você não se mantiver fiel, não vai não. Mantenha-se fiel à palavra. Amém? Se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Teme, mas teme muito, de verdade, tá? Está bem que pela sua incredulidade eles foram quebrados, você ainda está em pé por causa da sua fé. Então não se ensoberbeça, não se fala assim, nossa, eu faço parte do povo judeu, eu também posso ser considerado judeu, porque meu irmão mais velho é judeu, eu agora fui enxertado na boa oliveira. Então que isso não seja para você um motivo de se você se ensoberbecer e de você achar que você é melhor que eles, porque você não é. Porque para Deus nós somos todos iguais e Deus não poupou o seu povo. Lembra disso. Deus não poupou o seu povo, os judeus. E você acha que ele vai poupar você se você não permanecer firme na sua fé? Não vai não. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Olha duas coisas assim que andam juntinhos, ó. A bondade, mas a severidade de Deus para com os que caíram. Ele foi bondoso, mas ao mesmo tempo ele não os poupou. Ele foi severo com eles. Severidade, mas para contigo, benignidade. De outra maneira, você também vai ser cortado dessa oliveira. Se você não se cuidar, meu irmão, você também pode ser cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, eles vão ser enxertados de novo, porque Deus é poderoso para tornar a enxertá-los. Ou seja, se algum deles abrir o olho e resolver entender e buscar conhecer o Senhor, ele vai ser enxertado de volta. Entende isso? Que não é porque eles foram infiéis, porque eles foram incrédulos, que eles estão para sempre apartados do Senhor. Não, o Senhor pode enxertá-los na oliveira de novo, porque o Senhor tem prazer na nossa salvação e não na nossa queda. Porque se você foi cortado do zambujeiro natural e contra a natureza, você foi enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. É muito mais fácil Deus enxertar um ramo natural de oliveira na própria oliveira do que você, que era zambujeiro, ser enxertado nessa oliveira. Você percebe como é mais fácil para Deus? O dia que um judeu se rende ao Senhor, é muito fácil para ele, porque ele já conhece toda a lei, ele já conhece todo o Velho Testamento. Então, quando ele entende a graça, é fácil para Deus enxertá-lo de volta na boa oliveira, que agora é o Senhor Jesus. Porque eu não quero, irmãos, que vocês ignorem esse segredo. Que segredo? Para você não presumir de você mesmo que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Sabe qual é a plenitude dos gentios? Até que todos os gentios, todos tenham a oportunidade de ouvir essa palavra e receber ao Senhor no seu coração. Então, até que isso aconteça, o coração dos judeus vai estar endurecido, para ele não reconhecer que você agora faz parte do reino dos céus, como eles, que eram eleitos,
que acabaram perdendo isso por endurecimento do coração. Mas isso tinha um propósito de Deus. Qual é o propósito? Alcançar todos os gentios e finalmente voltar a alcançá-los. Deus reserva alguns para ele, como ele fez lá no Elias, que eu tô sozinho, como Paulo, será que só eu agora vou anunciar o evangelho? Não, Deus tem reservado judeus para receberem a Cristo em seus corações, e assim todo Israel será salvo. Olha que coisa, todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as suas impiedades. Aleluia. Glorifique a Deus por isso, por essa revelação do Senhor, que de Sião veio o libertador e vai desviar Jacó de suas impiedades. E esta será a minha aliança com eles. Qual aliança? Quando eu tirar seus pecados. Assim que quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, eles são amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Percebe que os judeus, eles são nossos inimigos quanto ao evangelho, mas quanto à eleição, porque eles foram eleitos por Deus, eles são amados como nós. Amém? Você entende isso? Porque tem gente que despreza os judeus, né? Fala, porque os judeus, nós temos que orar pelos judeus. Eu não sei se adianta muito pregar para eles, mas nós só temos uma maneira de pregar para eles, amando-os. Amando-os sem que eles nos amem, porque eles não nos amam, viu? Eles não nos amam, eles nos odeiam. Não odeiam, mas eles nos desprezam. Eles acham que nós somos assim, uma raça inferior, que quer usar o nome do Deus deles para adotar para nós por meio de Cristo Jesus, e que nós não temos esse direito, que nós não temos toda essa glória, entendeu? Mas então, quanto ao evangelho, são nossos inimigos, mas quanto à eleição, se cuida, porque eles são muito amados. Então nunca despreze um judeu, ore pelos judeus, ame os judeus. Essa é uma ordem do Senhor Jesus. Nunca deixe de amar e orar por um judeu, porque eles não nos reconhecem como irmãos, mas nós sabemos que eles são nossos irmãos, amém? Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora vocês alcançaram misericórdia por causa da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, mas eles também vão alcançar misericórdia pela misericórdia que foi demonstrada a vocês. Vocês eram desobedientes a Deus e alcançaram misericórdia. Eles agora são desobedientes, mas eles também vão alcançar misericórdia, porque a misericórdia de Deus é infinita. Porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência, como eu costumo falar, Deus passou a régua, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas com todos Ele vai usar de misericórdia para nos levantar e para nos tirar debaixo do castigo da desobediência. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Como que a gente vai poder entender essa profundidade da sabedoria, da riqueza, da sabedoria de Deus? Como que nós vamos conseguir entender como que é o pensamento de Deus? Porque é tão mais elevado que o nosso, que nós só temos que aceitar e dizer amém, amém, amém. Assim seja, assim seja, assim seja. Não cabe a nós discutirmos os propósitos de Deus e a maneira como Ele opera as coisas, porque Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Ele diz assim, porque quem compreendeu a mente do Senhor? Você? Foi você que compreendeu? Não. Quem entendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o conselheiro do Senhor? Ele teve algum conselheiro que ficou lá dando conselho para ele? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Eu amo muito essa parte que diz assim, porque dele, por ele, para ele são
todas as coisas. Tudo concorre para o Senhor, tudo veio do Senhor, tudo se forma a partir do Senhor e tudo volta para o Senhor. É dele, por ele, para ele, todas as coisas. Aleluia! E assim termina esse capítulo de Romanos, cada vez Paulo nos aprofundando mais, né? Nos fazendo compreender o que é incompreensível, né? A graça e o perdão de Deus é tão inescrutável, é tão incompreensível para nós, que só pela fé nós conseguimos entender tamanha a grandeza do Senhor. Que essa palavra caia no seu coração, que você comece a perceber e a temer, principalmente a temer, porque Deus não poupou o seu povo. Não vai poupar você também, se você não permanecer fiel até o fim. Aleluia! Um abraço, deixa seu like se você gostou, compartilha com as pessoas que você ama e amanhã nós voltamos com Romanos capítulo 12. Eu falei que Romanos era lindo, eu não errei, né? Um abraço, até amanhã.